Resumo do livro: O Discurso do Método, do René Descartes. René Descartes, 1596 a 1650, filósofo, matemático e cientista francês. É frequentemente considerado o pai da filosofia moderna. Seu livro, Discurso do Método, Discours de la Méthode, publicado em 1637, constitui um marco na história do pensamento ocidental. Nele, Descartes apresenta a fundamentação de sua filosofia, estabelecendo princípios de racionalidade que buscavam garantir certeza e clareza ao conhecimento humano. Escrito originalmente em francês ao contrário do latim acadêmico, o Discurso do Método tinha como objetivo alcançar não apenas os estudiosos, mas também um público mais amplo. Descartes não escreveu a obra como um tratado técnico, mas como uma espécie de autobiografia intelectual, onde narra a trajetória de sua busca pela verdade e expõe os fundamentos de seu método racional. Ao longo do texto, Descartes introduz ideias que se tornariam célebres, como a dúvida metódica, o cogito ergo sum penso, logo existo, e a defesa da razão como guia seguro para o conhecimento. Além disso, sua obra teve impacto não só na filosofia, mas também nas ciências, inaugurando um estilo de pensamento que valorizava a clareza, a evidência e a dedução. Nesse estudo, iremos explorar a obra de forma detalhada, examinando seu contexto histórico, os princípios do método cartesiano, a estrutura da obra, as etapas de sua argumentação, bem como sua influência e críticas recebidas ao longo dos séculos. O Discurso do Método foi escrito em uma época de intensas transformações na Europa. O século XVII foi marcado pela Revolução Científica, com nomes como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, que estavam reformulando a compreensão do universo. Ao mesmo tempo, a filosofia escolástica, baseada na tradição aristotélica e tomista, ainda predominava nas universidades, mas já mostrava sinais de desgaste. Era um período de transição. De um lado, a autoridade da Igreja e da tradição medieval. De outro, o florescimento da ciência moderna e da valorização da razão individual. A Reforma Protestante, iniciada em 1517, e a Contra-Reforma Católica criaram tensões religiosas profundas. A Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, devastava a Europa Central. Nesse cenário de instabilidade, Descartes buscava um ponto de certeza, um fundamento sólido para o conhecimento. Descartes estudou em colégios jesuítas, onde recebeu sólida formação humanista e escolástica. Entretanto, já jovem, mostrava insatisfação com os métodos tradicionais de ensino, que considerava pouco confiáveis. Após concluir os estudos, ingressou no serviço militar e viajou por diversos países da Europa, sempre refletindo sobre a melhor forma de alcançar a verdade. Essas experiências pessoais aparecem logo no início do discurso, quando ele fala sobre sua formação e sobre como se decepcionou com os conhecimentos recebidos até então. O Discurso do Método foi publicado em 1637, como introdução a 3 ensaios científicos, dióptrica, meteoros e geometria. O texto pretendia fornecer a base filosófica para esses estudos. Escrever em francês foi uma escolha ousada. Descartes queria romper com o latim acadêmico, alcançando também os leigos cultos. Essa decisão ampliou a circulação da obra e a tornou um divisor de águas na história da filosofia. A parte mais célebre da obra é, sem dúvida, a formulação do método que Descartes propõe como caminho seguro para o conhecimento. Inspirado na matemática, ele elabora 4 regras fundamentais. Nunca aceitar como verdadeiro algo que eu não conheça evidentemente como tal. Ou seja, deve-se rejeitar qualquer ideia que não seja clara e distinta, evitando precipitações e preconceitos. Dividir cada dificuldade em tantas partes quantas forem possíveis. Trata-se de decompor os problemas em elementos simples, mais fáceis de compreender. Conduzir por ordem os pensamentos começando pelos objetos mais simples, até os mais complexos. Aqui, o método consiste em reconstruir o conhecimento, partindo do simples para o complexo. Fazer em toda parte, enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitir. É o princípio da revisão e da verificação, para garantir que nada essencial foi deixado de lado. Essas regras, inspiradas na geometria, pretendiam oferecer à filosofia a mesma clareza e certeza das ciências exatas. Um dos pontos centrais do discurso é a dúvida metódica. Para construir um conhecimento sólido, Descartes decide colocar em dúvida todas as crenças que não sejam absolutamente seguras. Ele observa que muitas opiniões aceitas se revelam enganosas. A fim de evitar o erro, prefere suspender o julgamento e só aceitar o que for absolutamente indubitável. A dúvida cartesiana não é um fim em si mesma, mas um instrumento
Duvida-se para encontrar uma verdade que resista à própria dúvida. Na quarta parte do discurso, surge a célebre fórmula: penso, logo existo. Mesmo que duvide de tudo, dos sentidos, do mundo externo, das ciências, Descartes percebe que não pode duvidar do fato de estar duvidando. O ato de pensar prova a existência do sujeito pensante. Esse é o primeiro princípio seguro. A certeza da existência do eu enquanto ser pensante. A partir daí, Descartes constrói sua filosofia, buscando outros fundamentos igualmente seguros. Descartes, após estabelecer o cogito, passa a argumentar pela existência de Deus. Sua ideia é que a perfeição de Deus não poderia ter origem em um ser imperfeito como o homem. Assim, a ideia de um ser perfeito deve ter sido posta em nós por um ser realmente perfeito. A existência de Deus garante a veracidade das ideias claras e distintas, afastando a possibilidade de que sejamos enganados por um gênio maligno. Outro ponto fundamental do discurso é a distinção entre mente e corpo. Para Descartes, o pensamento é distinto da matéria. O corpo é extenso e divisível. A alma é indivisível e imaterial. Essa concepção inaugura o chamado dualismo cartesiano, que influenciaria intensamente a filosofia e a ciência posteriores, levantando questões ainda debatidas na filosofia da mente. Na quinta parte, Descartes aplica seu método ao estudo da natureza. Ele explica o funcionamento do coração, a circulação do sangue, e propõe uma visão mecanicista do corpo humano, como uma máquina. Essas ideias, ainda que nem sempre corretas do ponto de vista científico, anteciparam importantes avanços da biologia e da fisiologia. Além disso, na geometria anexa ao discurso, ele introduziu a geometria analítica, que uniu álgebra e geometria, preparando o terreno para o cálculo de Newton e Leibniz. Enquanto reconstruía seu sistema filosófico, Descartes elaborou uma moral provisória, composta por 3 máximas: obedecer às leis e costumes do país, permanecendo fiel à religião em que foi educado, ser firme e resoluto nas ações, mesmo quando se está em dúvida, procurar vencer a si mesmo, antes de tentar mudar o mundo. Essa moral servia como guia prático para a vida cotidiana, enquanto o filósofo se dedicava à busca da verdade definitiva. O discurso do método teve impacto profundo na filosofia e nas ciências. Entre suas contribuições, destacam-se a valorização da razão individual como fundamento do conhecimento, o estabelecimento do método como critério universal de investigação, a formulação do cogito, que inaugura a filosofia moderna centrada no sujeito, a geometria analítica que transformou as matemáticas, a visão mecanicista da natureza, que influenciou o desenvolvimento da física e da biologia. Apesar de seu prestígio, o cartesianismo também recebeu críticas. O dualismo mente-corpo foi considerado problemático, pois não explicava bem como substâncias tão diferentes poderiam interagir. Filósofos empiristas, como Locke e Hume, criticaram o racionalismo de Descartes, defendendo que todo conhecimento deriva da experiência. O idealismo alemão de Kant e Hegel reinterpretou o cogito sob novas perspectivas, questionando os limites da razão pura. Ainda assim, mesmo os críticos reconhecem a importância de Descartes como fundador da filosofia moderna. Mais de 3 séculos após sua publicação, o discurso do método continua sendo uma obra fundamental. Suas reflexões sobre a dúvida, a razão e a necessidade de clareza permanecem atuais, especialmente em um mundo repleto de informações contraditórias. A filosofia cartesiana convida cada indivíduo a pensar por si mesmo, a buscar fundamentos seguros e a não se deixar levar por opiniões infundadas. Nesse sentido, sua mensagem mantém enorme relevância para a educação, a ciência e a vida cotidiana. O discurso do método de René Descartes não é apenas um marco da história da filosofia, mas um ponto de inflexão na própria história da humanidade. Ele inaugura uma nova atitude diante do conhecimento, baseada na autonomia da razão, na clareza das ideias e na busca por fundamentos indubitáveis. Seus princípios inspiraram gerações de filósofos e cientistas, moldando o pensamento moderno. Ainda hoje, estudar essa obra é compreender como nasceu o espírito crítico que caracteriza a modernidade. O legado cartesiano, com suas contribuições e limites, continua sendo indispensável para qualquer reflexão séria sobre o conhecimento, a verdade e a condição humana.